E se a maior ameaça que tira o nosso sono hoje, o temido fim do mundo, não for um evento lá no futuro? Essa é uma pergunta pesada. Pois é. E se na verdade o apocalipse já tiver acontecido há mais de 500 anos? Nossa, Pode parecer uma ideia meio absurda para quem está acostumado a olhar para as mudanças climáticas e pensar só no amanhã. Mas essa inversão de perspectiva é exatamente o que a gente vai explorar hoje. com certeza é uma mudança de chave total. Então, damos as boas-vindas a quem nos acompanha nesta primeira imersão da nossa minissérie documental. Ela é totalmente focada no pensamento indígena contemporâneo. E estou muito animada para esse debate. Eu também. O nosso mergulho agora é na obra Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do pensador e ativista Ailton Krenak. A nossa missão aqui é entender que adiar o fim das coisas não é sobre encontrar uma solução mágica, sabe? Exato, uma solução tecnocrática para salvar o planeta. Isso. É muito mais sobre a poética da resistência. É sobre a nossa capacidade de sempre poder contar mais uma história. E para começar a destrinchar isso, tem uma anedota maravilhosa sobre a origem do título desse livro. Ah, essa história é fantástica. Muito, né? Imagina um homem no quintal de casa, com as mãos sujas de terra, cuidando ali das plantas. De repente ele recebe uma ligação da Universidade de Brasília. No meio do quintal. Sim, no meio da terra. Eles estavam organizando um congresso sobre desenvolvimento sustentável e precisavam de um título urgente para a palestra dele. E o que ele fez? Distraído, com a cabeça ali nas raízes e na terra, ele solta: ideias para adiar o fim do mundo. Como se fosse uma brincadeira, né? Exato. Mas a pessoa do outro lado levou super a sério. Colocou no programa oficial do Congresso. E meses depois, num dia de chuva torrencial em Brasília, o auditório não apenas encheu, ele transbordou de pessoas. Gente desesperada por uma resposta, imagino. Exatamente. Essa história do quintal é o ponto de partida perfeito, sabe? Porque ilustra um contraste muito agudo do nosso tempo. Como assim? De um lado, a gente tem a academia, as grandes corporações e até o nosso próprio desespero coletivo. Todo mundo buscando fórmulas prontas, aquelas soluções embaladas a vácuo para resolver a crise ambiental. Querendo uma pílula mágica. Isso. Do outro lado, a resposta que o autor nos traz surge de uma relação orgânica e muito pé no chão. Literalmente. O auditório lotado naquela noite chuvosa mostra o quanto a nossa sociedade está sedenta por uma saída. Todo mundo querendo saber como a gente para essa máquina de destruição. Exato. E o que o Krenak faz não é entregar um manual de instruções. Ele implode as premissas básicas que nos trouxeram até a beira desse abismo. Bom, para colocar os pingos nos is, quem é Ailton Krenak, afinal? E por que as palavras dele têm tanto peso? É importante dar esse contexto. Sim, para quem está ouvindo. Ele nasceu em 1953, na região do Vale do Rio Doce, que é o território histórico do povo Krenak. Uma figura monumental no movimento indígena aqui no Brasil. Totalmente. Ali nas décadas de 70 e 80, ele foi um dos principais articuladores do que viria a ser a União das Nações Indígenas. E teve aquele papel crucial na Assembleia Constituinte de 87, né? Nossa, sim. Tem uma imagem histórica dele discursando no plenário. Ele está de terno branco e, enquanto fala, pinta o próprio rosto com pasta de gine e papo preto. Um protesto fortíssimo contra o retrocesso dos direitos indígenas. Exatamente. E foi isso que culminou no chamado Capítulo dos Índios na Constituição de 88. Então, assim, a gente não está falando de um acadêmico de gabinete. De jeito nenhum. É alguém que construiu a filosofia dele na linha de frente, sob pressão constante. E acho que é por isso que a base de todo o argumento dele no livro é tão provocativa. Muito. Porque começa com um ataque direto a um conceito que nós usamos com um orgulho quase religioso. Qual? A ideia de humanidade. Assim, com um H maiúsculo mesmo. O autor nos convida a observar como essa palavra foi historicamente usada como uma ferramenta de exclusão. Tá, mas vamos desempacotar isso. Porque, confesso que, à primeira vista, criticar a ideia de humanidade soa um pouco estranho. É contraintuitivo, né? Sim. Afinal, não é bonito a gente pensar que somos todos parte de uma grande família biológica universal. Onde é que está o problema de nos vermos como uma humanidade só? Olha, o problema está em quem dita as regras dessa suposta família universal. Na prática, o que ele pontua é que essa humanidade homogênea não é uma irmandade. Ela funciona como um clube exclusivo. Um clube VIP? Exato.
Quando a modernidade europeia definiu o que significava ser humano, ela o fez separando o ser humano da natureza. O humano passou a ser visto como o ser racional que domina o mundo natural. E o resto fica para trás. Justamente. Portanto, qualquer povo que vivesse integrado à terra, que não visse a natureza apenas como um recurso a ser extraído, simplesmente não era considerado plenamente humano. Ah, entendi. Então a justificativa moral para a colonização toda baseou-se nessa premissa. Perfeito. De que existia uma humanidade europeia esclarecida que tinha o fardo heróico de levar luz a povos considerados, tipo, uma sub-humanidade. E o assustador é que ele demonstra que isso não ficou no século XVI. Continua operando hoje. Então, fazendo uma analogia, é como se a humanidade fosse uma área VIP de uma balada super restrita. Adorei a analogia, é bem isso. E o preço do ingresso para entrar nesse clube é altíssimo, sabe? Para ser aceito, a pessoa precisa cortar os laços com a memória ancestral, deixar de pertencer a um território específico. E aceitar entrar numa espécie de liquidificador da modernização? Exato. O sistema promete que, ao entrar na área VIP, todo mundo ganha acesso ao progresso, mas no fundo perdem a cidadania orgânica e se tornam apenas consumidores, babando por novos produtos e tecnologias. Essa analogia do clube VIP é muito precisa. E Krenak vai até mais longe na obra. Ele mostra como grandes instituições globais criadas no pós-guerra, Tipo o Banco Mundial, o ONU, Unesco. essas mesmas, elas acabam muitas vezes servindo como zeladoras desse clube. Ele narra um episódio muito revelador sobre isso. Qual? Foi quando tentaram criar uma reserva da biosfera na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Eles precisaram usar a linguagem burocrática da Unesco para justificar por que aquele lugar não deveria ser devorado pela mineração. Sério. Tiveram que implorar na linguagem deles. Sim, a lógica global é tão perversa que é preciso implorar para que uma montanha não seja explodida. A sensação que dá é que o sistema só aceita preservar pequenos pedaços do planeta como se fossem amostras grátis, sabe? Parques de diversões intocados para o fim de semana. Exato. Enquanto o restante do globo é triturado para manter as prateleiras do tal clube VIP abastecidas. E quem fica de fora dessa área VIP? As populações que se recusam a ver a terra como mercadoria, né? Caiçaras, quilombolas, povos ribeirinhos na Amazônia, indígenas. Sim, todos que vivem agarrados à terra. O simples fato de essas pessoas quererem dormir na terra, comer da terra e viver em comunhão com ela, já soa como uma ofensa ao sistema produtivo moderno. É como se fosse uma afronta ao progresso. Pois é um lembrete vivo de que existe outra forma de existir. E se essa outra forma existe, significa que o nosso modelo atual de consumo desenfreado é uma escolha, não uma lei inevitável da física. O que nos leva diretamente ao núcleo da crise, o divórcio brutal entre sociedade e natureza. A modernidade exige que a gente acredite que a Terra é uma coisa inerte, um almoxarifado de onde tiramos materiais. Isso, e nós somos os engenheiros brilhantes que gerenciam o estoque. Isso, mas o Krenak diz com todas as letras. Tudo é natureza. Achar que estamos fora dela é uma alienação profunda. Essa separação que permite a destruição sem culpa, não é? Porque se a montanha é só um amontoado de minério de ferro, explodi-la é apenas um ato econômico, não um assassinato. Exatamente. E quando ele traz exemplos práticos de como outros povos enxergam a natureza, a nossa percepção muda de forma radical. Eu fiquei impressionado com as histórias que ele conta no livro. Tem aquela do pesquisador europeu no início do século XX, lembra? Ah, a da anciã do povo Hopi na América do Norte. Essa. O pesquisador foi entrevistar a anciã e ficou impaciente porque ela estava parada ao lado de uma rocha, murmurando coisas. Aí ele reclamou com o tradutor. E o que o tradutor disse? Ele respondeu: "Olha, ela está conversando com a irmã dela." Aí o pesquisador rebateu indignado: "Mas é só uma pedra." E o tradutor simplesmente virou e disse: "E qual é o problema?" É fantástico. E no livro ele também descreve as montanhas nos Andes, que formam casais, têm famílias e trocam presentes entre si, com as comunidades dos vales participando ativamente dessa relação. É um mundo completamente vivo. Totalmente vivo. O que é fundamental a gente esclarecer aqui é que, para esses povos,
Tratar uma montanha como parente não é uma metáfora poética bonitinha. Não é figura de linguagem. Não mesmo, é um fato ontológico. É literalmente a forma como o mundo funciona. Na antropologia, isso é muito discutido sobre o conceito de perspectivismo amazônico. A do Eduardo Viveiros de Castro, né? O Krenak cita bastante ele. Isso, eles são muito próximos. Esse conceito propõe que os humanos não são os únicos seres capazes de ter um ponto de vista sobre a existência. Animais, rios, plantas. Sim, eles também têm intencionalidade e perspectiva. Isso cria um paradigma ético inteiramente diferente. Porque se a montanha tem agência, se ela é uma pessoa não humana, a nossa relação com ela precisa ser de diplomacia, de respeito e não de extração unilateral. Tem um exemplo vivo disso no próprio território do povo Krenak, a montanha Taku Krak, lá na margem do Rio Doce. Ele relata que a aldeia acorda e olha para a serra. E o que eles observam? Bom, se ela amanhece esplêndida, com nuvens claras na cabeça, a comunidade sabe que o dia é bom para festejar, para pescar. Mas se ela acorda com uma cara fechada, coberta e sombria... Eles respeitam. Sim, as pessoas ficam em silêncio, respeitando o humor da montanha. É um diálogo muito prático e diário. Mas, nossa, isso nos leva a um ponto devastador. O contraponto de tudo isso. Sim, o contraponto sombrio dessa história é o Rio Doce, que para os Krenak não é um recurso hídrico qualquer. É o avô Uatu. Nossa, essa parte da obra é de cortar o coração. Porque a tragédia que ocorreram na bacia do Rio Doce em 2015... Com o rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Samarco. Sim, que é controlada pela Vale e pela BHP. Enfim, essa tragédia ganha uma dimensão muito mais profunda quando a gente entende essa cosmovisão. Foram cerca de 45 milhões de metros cúbicos de lama tóxica. E eles não destruíram apenas um ecossistema. Não, eles deixaram o avô Uatu em coma. O autor pontua que, ao despersonalizarmos o rio, ao chamá-lo de mero recurso, a gente psicologicamente libera aquele corpo de águas para se tornar uma calha de esgoto industrial. É brutal. A dor do povo não é só perder a água de beber. É o luto de ver um membro ancestral da comunidade ser brutalmente agredido por uma corporação. Fica muito clara a oposição. De um lado, pessoas que precisam do rio como avô. Do outro, corporações que consomem rios inteiros como se fossem descartáveis. Mas olha, aqui a coisa sofre uma reviravolta lógica na leitura que me fez parar e pensar. O que te pegou? Bom, nós, na sociedade urbana, somos ensinados o tempo todo que a solução para essa tragédia ambiental é o tal do desenvolvimento sustentável. A grande promessa do nosso século. Pois é. A gente ouve sobre créditos de carbono, ESG, transição energética, mas o livro rejeita o desenvolvimento sustentável com uma veemência impressionante. Sim, ele bate muito nessa tecla. E aí eu pergunto, não é um certo radicalismo? Quer dizer, colocar painéis solares não é objetivamente melhor do que queimar carvão? Não corremos o risco de sermos tão críticos a ponto de não aceitarmos nenhuma melhoria prática? Olha, essa é uma provocação excelente e muito necessária para a gente aprofundar. O que ele ataca não é a tecnologia de um painel solar em si, é a narrativa que sustenta a expressão desenvolvimento sustentável. A embalagem da coisa. Exato. Na visão apresentada na obra, a sustentabilidade virou um mito inventado pelas próprias corporações. Serve para administrar o desastre sem alterar a lógica de consumo. Entendi. O problema não é a fonte de energia. É a fome insaciável por crescimento contínuo. Perfeito. Porque não adianta trocar toda a frota de carros do mundo para carros elétricos se isso significa devastar desertos e montanhas inteiras no sul global para extrair lítio e cobalto. E apenas mudar o foco da destruição. O desenvolvimento sustentável nessa crítica é uma forma de reembalar o consumo. Cria-se uma aura de virtude verde para que a área VIP da humanidade continue consumindo sem sentir culpa. Fica muito mais claro assim. Ele argumenta que essa sustentabilidade nos vem de kits artificiais,
Mantém a gente anestesiado em metrópoles que parecem cópias umas das outras. Consumindo novidades de forma alucinada. Sim, enquanto o planeta do lado de fora continua sendo exaurido. É um eco daquela crítica do ex-presidente do uruguaio, o José Mujica, que o autor até cita. O sistema transformou cidadãos em consumidores. E nada é mais adulado no mundo de hoje do que um consumidor, né? Nada. O cidadão pensa no bem coletivo. O consumidor só pensa em satisfazer o próximo desejo na prateleira, cada vez mais alienado da terra que o sustenta. E qual é a consequência final dessa alienação toda? É a sensação de pânico que define a nossa era, o antropoceno. O pânico de que tudo vai acabar. Sim, a humanidade moderna percebeu que a sua forma de vida transformou o planeta. Viramos uma força tão destrutiva que vamos deixar uma cicatriz geológica na Terra. A angústia do fim do mundo é generalizada. É a tal da ecoansiedade. Exato. E para explicar esse pânico, a obra usa uma analogia psicanalítica fantástica. Ele diz que nós nos acostumamos a nos comportar como um bebê mamando no seio farto e inesgotável de uma mãe. E de repente a Mãe Terra decide dar um passeio. Exatamente. Ela decide se virar para pegar um sol, tira o seio da nossa boca e nós entramos em absoluto desespero. Achamos que o mundo vai acabar, sentimos que estamos caindo no abismo. Nossa, essa imagem da queda é central para a gente entender o livro. Nós estamos apavorados, olhando para o abismo do aquecimento global. Mas aí a genialidade do pensamento indígena entra rasgando a nossa lógica. E como rasga? Enquanto as grandes potências mundiais tremem de medo do que está por vir, Krenak lembra com uma clareza brutal que para os povos originários, o fim do mundo não é um medo do futuro. É um fato do passado. Sim, o fim do mundo já aconteceu há 500 anos. Quando as caravelas europeias chegaram lá no século XVI, trouxeram o que ele descreve como uma guerra bacteriológica em movimento. Varíola, sarampo. Dizimaram populações inteiras. Ele até cita a obra Memória do Fogo, do Eduardo Galeano, para ilustrar como os povos originários perceberam rápido que aquela civilização era uma tremenda roubada. É o termo que ele usa, né? Uma roubada. Sim. Foi oferecida a Bíblia, a cruz, a ferrovia e uma violência extrema. Aquele mundo equilibrado e diverso desabou. E, no entanto, eles não desapareceram. Há 500 anos eles estão resistindo ao fim do mundo deles. E acho que essa é a grande lição que estamos tentando desvendar nesta imersão. Como alguém sobrevive tanto tempo assim, né? Pois é. Se a queda é inevitável, de que adianta a gente ficar no escuro chorando pelo impacto que vai chegar lá embaixo? A resposta do autor para isso é o que ele chama de inventar paraquedas coloridos. Essa metáfora é linda e muito forte. Muito. Ele diz que, já que estamos em queda livre e não há onde se agarrar, a nossa única função criativa é transformar o próprio espaço da queda no cosmos. E como se faz isso na prática? Construindo paraquedas feitos de cor, de alegria, de arte. Se a gente ligar isso com a nossa realidade hiperconectada, vemos que a nossa sociedade vive quase paralisada, apenas gerenciando o desastre. É o famoso doomscrolling. A gente passa horas rodando tela para ler tragédia. Sim, contando os dias passivamente. A humanidade zumbi, como ele chama, esqueceu como fruir a vida. Então, fazer um paraquedas colorido não é negar a gravidade da queda. É um ato de rebeldia alegre. Um ato radical de recusa ao desespero. É dizer que mesmo durante a queda, o ser humano é capaz de produzir beleza, diversidade e significado. Ou seja, adiar o fim do mundo não é inventar um aspirador gigante para sugar o carbono da atmosfera. Embora isso seja bem-vindo, claro. Com certeza. Mas adiar o fim do mundo, na essência, é garantir que ainda existam razões para querer viver nesse mundo. É ter diversidade suficiente para que possamos continuar contando histórias diferentes. E não viver presos à narrativa única do mercado, né? Exato. Mas aí eu pergunto a você, que analisou profundamente essas fontes. Qual é a matéria-prima real desse paraquedas colorido? Se não é tecnologia industrial, do que ele é feito? A matéria-prima é a expansão da nossa subjetividade. O livro argumenta que o mercado global empacota todas as culturas em uma única forma de consumo padronizada. Mas o que realmente nos mantém vivos é a pluralidade existencial. As diferenças. Sim,
Só no Brasil, por exemplo, ainda existem cerca de 250 etnias, falando mais de 150 línguas diferentes. É essa multiplicidade formidável que atrai e enriquece a viagem da humanidade. Mas ele dá um alerta sobre o mercado em relação a isso, não é? Daí é um alerta sério. O mercado percebeu que já exauriu os recursos materiais da Terra e agora tenta transformar a nossa própria emoção e subjetividade em produto consumível. Os algoritmos das redes sociais fazem exatamente isso. Eles mastigam as nossas emoções para vender anúncio. É assustador. E como uma pessoa, no meio desse bombardeio de informação, consegue proteger e expandir essa subjetividade? É aqui que chegamos a um conceito que me deixou fascinado. A chamada instituição do sonho. Esse conceito é um divisor de águas. E é importante alertar quem está ouvindo a gente. Não estamos falando de cochilar no sofá e sonhar com os números da loteria, sabe? Ou com uma promoção no trabalho. O sentido aqui é infinitamente mais profundo. Muito mais. Para vários povos originários, o sonho não é um subproduto do cansaço biológico. Não é uma ilusão que o cérebro cria. O sonho é uma instituição de aprendizado. Como se fosse uma escola. Exato, é um exercício epistemológico extremamente rigoroso. Assim como, na sociedade ocidental, alguém frequenta um laboratório de pesquisa para resolver problemas complexos. Nessas culturas, o sábio entra no sonho. Isso. Através dele, os xamãs buscam processos de cura para a comunidade, encontram orientações para conflitos políticos e até climáticos. O sonho é o espaço onde o limite estreito do nosso ego implode. E a mente entra em contato com o cosmos. Dialoga com os espíritos da floresta, das águas. É uma tecnologia ancestral de autoconhecimento. Quando a gente entra nesse terreno, as peças do pensamento dele parecem se encaixar perfeitamente. Ele até explica a própria origem do nome de seu povo no livro. Ah, a palavra Krenax. Isso. A palavra se divide em duas. Kre, que significa cabeça, e Nak, que significa terra, a cabeça da terra. Lindo isso. Isso revela que é impossível pensar numa mente saudável desvinculada do chão, e essa cabeça da terra utiliza a tecnologia do sonho para não enlouquecer diante da máquina de moer gente, que é a civilização. A prática do sonho funciona como um escudo. E também como a agulha que costura aquele paraquedas colorido que a gente mencionou. Totalmente. E tem um complemento perfeito para isso que o xamã Davi Copenaua, do povo Yanomami, traz. Ele é coautor do livro A Queda do Céu. O que ele diz? O Copenaua relata que a verdadeira sustentação do cosmos, aquilo que impede que o céu literalmente desabe sobre as nossas cabeças, é o trabalho incansável dos xamãs, que cantam e dançam em conexão com a floresta. E o mercado moderno considera isso puro folclore. Infelizmente. Mas eles afirmam que essa é uma tecnologia de sobrevivência muito sofisticada. A fricção gerada pela dança, pelo canto e por essa multiplicidade de existências é o que cria um bolsão de ar. Empurrando o céu para cima. Exato. E criando espaço para respirar. É a recusa total a ser homogeneizado. E nós vivemos num mundo que a obra define maravilhosamente como especialista em criar ausências. O sistema apaga comunidades, apaga montanhas e apaga o sentido das coisas. Verdade. Tem aquele caso do povo Maasai no Quênia que ilustra muito bem isso. Eles brigaram judicialmente contra a administração colonial para que sua montanha sagrada não fosse transformada em um parque ecológico. E para a mentalidade colonial, criar um parque soa como algo super positivo, né? Preservação. Mas os Maasai sabiam muito bem que, na lógica capitalista, o que hoje é um parque, amanhã rapidamente se torna um parking, um estacionamento. Ou um mero cenário de safari. Transformar o sagrado em atração turística também é uma forma de aniquilação, e resistir a isso, manter a sacralidade da terra que você pisa, é a essência mais pura de adiar o fim do mundo. Para amarrar essas ideias tão fundamentais que discutimos hoje, o livro nos convoca a uma deserção consciente, sabe? Romper com a lógica. Sim. A gente precisa parar de querer consertar essa máquina corporativa que só sabe consumir. Porque o falso conserto, o tal mito do desenvolvimento sustentável, só nos mantém
passivos lá na área VIP. A gente precisa se reconectar com a materialidade da Terra. Não como donos, mas como vizinhos de rios e parentes de montanhas. Diante da queda iminente do nosso sistema, o papel que nos resta é o da imaginação radical. Usar a poética para colorir e ampliar as histórias. Bom, que viagem intensa e provocadora. Muito. Para encerrar essa nossa primeira análise documental da minissérie, eu quero deixar algo para ecoar na mente de quem acompanhou a gente até aqui. Um ponto de reflexão. Sim, o autor nos faz questionar as raízes do que nós consideramos esperança. Então fica o questionamento. Se a cultura dominante passou séculos obcecada em transformar o planeta inteiro, de florestas a oceanos e mercadorias empacotadas para o conforto de poucos, até que ponto a ideia moderna de esperança para o futuro não é, no fundo, apenas um desejo egoísta de manter os privilégios e continuar consumindo sem peso na consciência? É a pergunta mais urgente do nosso tempo. E se a gente aceitar que o impacto da queda é real? Qual é a cor do paraquedas que cada pessoa está disposta a costurar em meio à tempestade? Responder a isso exige muita coragem. Coragem para questionar certezas absolutas. Disposição para ouvir sabedorias que ignoramos por séculos. E, sobretudo, humildade. Humildade para aprender com aqueles que sobreviveram ao próprio fim do mundo, né? Exatamente. Cultivando memórias, florestas e sonhos. É isso. A sabedoria para escapar da armadilha do fim dos tempos pode não vir de satélites ou painéis hipertecnológicos, mas de algo tão simples e ancestral quanto colocar as mãos na terra do quintal e perceber que somos feitos da mesma substância. Perfeito. Fica o convite para que a reflexão não pare por aqui e que cada pessoa continue expandindo a sua própria subjetividade. Continuem costurando seus paraquedas coloridos e até a próxima imersão.